sempre gostou de planta. Era coisa que era... Em casa ela já tinha... plantava, coisas assim. E adorava as plantas mesmo, era o trabalho dela. A minha história com a fitoterapia é longa, né? Vem da minha infância, né? A influência do meu avô. Eu tinha 8 anos de idade e já o acompanhava na nossa fazenda em Cajapió. Ele procurava aquelas senhoras que entendiam das plantas e ele se dedicava a levar esses conhecimentos, transformar nos chás, que ele ajudava a população lá da nossa pequena cidade, né? Cajapió, nosso agora estado, Cajapió, né? Daí procurei fazer farmácia, que me aproximava mais desse ideal de ir buscar os medicamentos através das plantas. E é uma história longa, de mais de 60 anos, dedicada à fitoterapia. Eu conheci a professora Terezinha lá no Liceu Maranhense. Na faculdade, certo? Nós formamos, de certo modo, um grupo forte na farmácia. E lá eu percebi que a professora Terezinha, sempre ligado à área da botânica, da farmacognosia, com a professora Antônia de Arruda Soares, certo? Que era catedrática na época. Quando eu assumi a direção da faculdade, na década de 70, eu digo, vamos, eu resolvi implantar tudo isso. Consegui botar uma sala para o funcionamento do herbário lá no próprio prédio da Faculdade de Farmácia, Faculdade Federal. Ela era apaixonada, né? Se a gente pode dizer assim, falar de uma palavra, né, com relação à professora Terezinha, era paixão. Ela tinha uma verdadeira paixão pelo povo. A mãe tem uma coisa muito interessante, que ela dividia muito, compartilhava conhecimento, né? Isso é um grande aprendizado, principalmente para quem trabalha na área de educação. Então, assim, ela sempre foi aquela pessoa que recebia muitos alunos e não tinha distinção, todos eram queridos. Ela sempre tinha uma atenção muito especial com os alunos para poder explicar. E apesar da idade avançada, ela realizava muitos atendimentos diários. E sempre, aos finais do atendimento, ela sempre queria saber como é que estava o programa, quais comunidades a gente já tinha atendido, o que a gente estava planejando em fazer. E queria estar sempre por dentro daquilo que acontecia. A minha lembrança é desde meus 5 anos de idade. Por quê? Porque eu convivi ali na Faculdade de Farmácia, no Palácio das Lágrimas, indo com meus pais, indo lá depois do colegial e tudo, e a gente vivia aquela fase da Faculdade de Farmácia. São poucos os profissionais que marcam a história do seu ofício, né? E ela é uma dessas profissionais, né? Ela marcou o ofício farmacêutico, a profissão farmacêutica. Não tem, eu digo isso com confiança, não tem no Brasil quem não saiba quem é Terezinha Rego, né? E se é da área de fitoterapia, da área de plantas medicinais, ainda mais. Quais as doenças mais comuns na comunidade e quais as plantas que já estão sendo cultivadas nessa comunidade? Porque esse é o nosso objetivo, tirar do solo e da pré-Amazônia maranhense os medicamentos para que se transformem em um polo de saúde. E ela até às vezes tinha um pouco uma preocupação de achar que não tinha sido uma mãe boa o suficiente, né, por conta de ter se dedicado tanto à pesquisa, né? O que era uma bobagem, porque ela realmente era uma mãe extremamente afetuosa, presente, né? Não só conosco, mas ela estendia isso a toda a família, tanto a dela quanto a do meu pai. Ela inspirou muito a gente, né? Porque ela era uma professora apaixonada, né? Assim, a gente percebe isso, né, com os ex-alunos dela, e ela foi professora de um grande... vamos dizer assim, espectro, né? Ela foi professora do liceu, né? Professora, então não só do ensino superior e de farmácia, né? Isso já foi mais numa outra fase, né? Então ela foi professora de pessoas, né, de várias gerações, marcou, né? Então isso é importante, né? O que ela me ensinou e que ela fez melhor que ninguém aqui foi aprender a devolver para a sociedade. Ter tido essa experiência de conviver com a professora Terezinha Rego foi magnífica, ao ponto de que foi uma das professoras que conseguiu despertar em mim o amor pelas plantas,
pelo potencial curativo que elas desenvolvem na nossa sociedade. E foi um prazer ter conseguido conviver com a professora Terezinha Rego durante todo esse tempo. Ela realmente era aquela pessoa que queria passar o conhecimento, né? Queria compartilhar tudo que ela sabia. Para mim, esse é o maior ensinamento da minha mãe. E a UFMA era a grande paixão da minha mãe, né? Ela sempre dizia que o herbário era o oxigênio dela. A professora Terezinha Rego teve um papel muito importante na universidade, principalmente na área da extensão, né, com o desenvolvimento do herbário. E hoje a professora deixa um legado que é exatamente nós temos a implantação da farmácia escola, que será um local onde nós desenvolveremos ações semelhantes que ela desenvolveu na nossa instituição. Talvez a coisa que a gente mais tem assim felicidade é que a gente, qualquer lugar que a gente vá, ia com ela, né? Assim, sempre tinha alguém agradecendo. Ah, a senhora curou meu filho, a senhora curou minha filha, a senhora foi importante para minha mãe, a senhora fez com que eu conseguisse engravidar, né? Assim, então, assim, a gente ficava muito feliz por ela ter podido ajudar tanta gente. Continue sua jornada, professora. Iluminando essa nova geração. Parabéns, professora, por existir.